colocar aqui, primeiro, primeiro motivo pelo qual nós cremos no que está escrito no Novo Testamento, e aí, repito, eu falo, confirmando a fonte da minha lição, eu estou confirmando que eu vou falar sobre ela, é muito importante deixar isso. A primeira fonte que nós temos é exatamente o número de manuscritos do Novo Testamento que chegaram até nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os livros da antiguidade, eles tinham uma dificuldade que hoje nós não temos. Eles eram replicados à mão, não existia prensa. A prensa é uma invenção do Gutenberg já na Baixa Idade Média. Então, o que nós temos agora era que os livros eram copiados à mão. E grande parte desses livros eram cópias que vieram de tradições orais. Então é muito raro, extremamente raro, livros antigos terem mais do que 7 a 9 cópias da época. Está bem claro isso. 7 ou 9 cópias próximas à época em que foram escritos, cópias dos originais, digamos assim, tá? O livro antigo, tirando a Bíblia, que mais tem cópias da sua época é a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero, que conta a história dos heróis de Homero, juntamente com a Guerra de Troia, aquela coisa toda. A Ilíada e a Eneida são os dois livros antigos com maior número de cópias, 630 cópias. 630 cópias, certo? Então, esse é um livro. Só o Novo Testamento tem cerca de 5.700 cópias antigas. Ou seja, compara a quantidade de cópias do Novo Testamento que chegou até nós e a quantidade de cópias de qualquer outro livro da antiguidade. Temos 5.700 pergaminhos próximos, antigos, que podem ser comparados. Eu não sei se os irmãos já foram confrontados com isso. É muito comum alguém perguntar assim, já me perguntaram várias vezes: Israel, como é que você sabe que a Igreja Católica não alterou o texto? Ou que Lutero não alterou o texto original da Bíblia Sagrada em prol de alto benefício? Simples, é só você comparar com as outras cópias que existem. Então não estou nem falando de cópias que surgiram a partir do século IV. Eu estou falando de 5.700 pergaminhos que vão até no máximo 200 anos depois de Cristo. Aliás, primeiro motivo então, quantidade de cópias, certo? Nós temos o Novo Testamento, é o tratado antigo com o maior número de cópias que nós temos. Segundo motivo pelo qual nós temos a crença na canonicidade do Novo Testamento é exatamente a datação. Anote aí, datação. Por que a datação? Veja, o que garante uma fidelidade entre os textos? O espaço entre o livro ser escrito e o momento em que surgem as cópias. Quanto mais próximo é a cópia do original, mais fiel ela é, certo? Ou seja, se eu publico um livro hoje e a primeira cópia dele sai daqui 30 anos ou daqui 40 anos, em termos de publicidade, em termos de mercado autoral, é perto uma da outra. É perto uma da outra. Ninguém, por exemplo, questiona se as obras de Ariano Suassuna, se as obras de Machado de Assis e o de Alencar são originais. Por quê? Porque em termos de história, são obras de 100 e poucos anos de idade. Então está perto ainda entre o momento que o original foi escrito e o momento em que as cópias foram escritas. Agora olha só, quando a gente olha para os manuscritos bíblicos, o manuscrito mais famoso do Novo Testamento é um manuscrito chamado manuscrito de Chester Beat, tá? Esse manuscrito de Chester Beat, ele é um tratado que tem todos os livros do Novo Testamento. Entre o fechamento do Novo Testamento e esse livro, nós temos 150 anos. Ele foi escrito 150 anos depois de Cristo. Então é muito perto do momento que os apóstolos escreveram. Eu vou fazer uma cópia aqui, fazer uma análise. Os manuscritos eram escritos, Paulo escreveu vou pegar a carta de Éfeso, por exemplo, que foi direcionada para algumas igrejas da Ásia Menor. Paulo escreve essa carta ela é levada para a região, ela é comentada, as cópias são feitas. Agora Paulo escreve essa carta no mínimo 50 anos depois de Cristo. Essas cópias são direcionadas para outros lugares, e depois o que acontece? São copiadas
copiadas. Entre a cópia e o original, nós temos menos de 80 anos. Menos de 80 anos. Então, o que garante mais ainda a veracidade dos escritos é a datação. A cópia foi muito perto de quê? Do original. E qual que é a importância disso? Muita gente que viu e ouviu o original estava viva quando a cópia foi feita. Entende a questão? Muita gente, muitos apóstolos estavam vivos ainda pelas primeiras cópias do Novo Testamento. Claro que não todo o Novo Testamento fechado, mas grande parte dele já estava circulando pela igreja primitiva. Uma outra coisa que chama a atenção, e isso para mim aqui é impressionante, é a precisão da cópia. Olha só, para os irmãos terem uma ideia, o livro religioso mais copiado depois da Bíblia, qual é o teu nome dele? Porque pensa o nome, Mahabharata. Mahabharata é o livro sagrado do hinduísmo, é uma coletânea, na verdade, de livros, tá? O Mahabharata é o segundo livro religioso mais publicado, e de certa forma dá para entender, porque o hinduísmo é uma das religiões com maior número de adeptos por causa dos lugares em que ele impera. Estamos falando de China, estamos falando de Índia, são os países mais populosos do mundo. Então é claro que o número de fiéis dessas religiões são muito grandes, e como o número de fiéis é muito grande, então as cópias também. Quando a gente analisa um texto, a gente olha aquilo que chama-se corrupção textual. O que é corrupção textual? É garantir verificar quantos erros a cópia tem em relação ao original. Quantos erros? Alguém foi copiar, certo? Errou uma palavra, errou uma grafia de alguma palavra, alguma coisa, e aí você tem que comparar o texto original com aquele texto que você tem em mãos copiado. O Mahabharata, ele tem 10% de textos equivocados, errados. Ou seja, a corrupção textual dele é de 10%. A Ilíada de Homero, que lembra que eu falei que é o livro que tem mais manuscritos? Lembra que eu disse que quanto mais manuscritos, mais fiel é a cópia? Pois bem, 5%, tá? 5% do texto que nós recebemos hoje, do texto de Homero, foi corrompido. Ou seja, 95% está o que no original. Isso é bom. É bom. Agora, 10% é muito. De um livro enorme, faz uma coisa em 10% aí de 900 páginas. Quantas páginas nós estamos errados? Agora, olha só, o texto do Novo Testamento é um dos textos mais investigados, inclusive por ateus. Deixa bem claro, você tem um povo que prescruta a Bíblia, canaliza a Bíblia para querer achar ele, é ateu. Então a Bíblia é o livro mais prescrutado, pois qualquer professor, acho que aqui no Brasil, o grande expoente desse ateísmo teísta, eu usei esse nome. O que é o ateísmo teísta? É o cara que ele é ateu, mas ele se preocupa em estudar a Bíblia, querendo encontrar formulações para isso. Professor Daniel Chevitarese, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o grande expoente brasileiro hoje dessa área. Ele vai dizer que o Novo Testamento, não é alguém crente que eu estou falando, viu gente, é um ateu, do texto do Novo Testamento, comparado com os originais, 99,75% é exatamente igual ao original. 0,25% do texto tem algum errinho. E detalhe, esse 0,25% de erro é facilmente consertado comparando com as outras cópias. Então é praticamente zero a imprecisão desses textos. Então nós estamos falando de um fenômeno ímpar. Esse é o problema que o movimento ateísta enfrenta quando assume a Bíblia, porque é um livro que ela foge totalmente à lógica, porque entre o fechamento do cânon bíblico e o momento atual, era para esse livro aqui, meu irmão, está totalmente desconfigurado, e é impressionante como ele chegou até nós intacto, praticamente desde a época de Cristo até nós, e isso é motivo que nós entendemos que é milagre de Deus, claro. E o outro motivo que nós temos, então, vê se vocês anotaram tudo aí, número de cópias, depois nós temos a datação e a precisão. Precisão é a comparação entre o original e a cópia, certo? Ou seja, para o nível de corrupção textual que nós temos. E é claro, meus irmãos, que para nós, tão importante quanto tudo isso,
é a ratificação que nós chamamos de pais da igreja antiga, ou pais da igreja de Tertuliano, Agostinho, dos homens. Só desses homens que estão no século II até o século V, da última metade do século I até o século V, nós temos mais, eu vou arredondar, são 19 mil quebradinhos, vou arredondar, aproximadamente 20 mil citações dos pais da igreja de textos do Novo Testamento. 20 mil citações. E eles citavam por quê? Porque eles reconheciam que o Novo Testamento, as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, as palavras de Tiago e as palavras de João tinham eficiência, tinham eficácia de texto de Deus. Por isso que é tão importante o testemunho. Então, o último motivo que você pode aceitar o Novo Testamento é exatamente a confirmação dos pais da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Então, quando você for usar a lição número 1, lembre desses itens, pode pensar em regeneração. Tá? Regeneração é um termo que significa exatamente gerar novamente. Regenerar, ou seja, você dar uma nova vida, um novo formato para aqui. Escute, o diálogo de Jesus aqui, o diálogo de Jesus com Nicodemos, ele é curioso, devido a vários detalhes que envolvem aqui. Primeiro, porque Jesus está apresentando um mistério. É importante deixar bem claro que a doutrina do novo nascimento, ela é um mistério. Ela é um mistério. Não é à toa que Nicodemos ficou tão espantado com isso, não é? Ele vai conversar com Jesus, e não era um homem qualquer. Estamos falando de um homem que estava nos 70 membros honorários do chamado Sinédrio, que eram os mais respeitados que se tinha. E aí Nicodemos vai conversar com Jesus, vai trocar uma ideia com o mestre. E a pergunta dele é: o que devo fazer para ser salvo? Existe na ciência em geral, mas quem trabalha com o ramo científico vai lembrar muito bem disso. Na teologia, na filosofia também tem bastante ciência. Filosofia é ciência, né, gente? O que é isso? Maldade que é essa? Preconceito do professor de exatas aqui, ó. Filosofia é ciência. A ciência em geral, ela trabalha com dois tipos de causas. É a chamada condição necessária e a condição suficiente. Jesus está apresentando aqui para Nicodemos a chamada condição necessária. O que é a condição necessária? É aquilo que não pode faltar. Vou dar um exemplo, irmãos. Fogo. Para se acender fogo, precisa ter oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem processo de combustão. Ou seja, o fogo é uma condição necessária. Mas só o fogo, por si só, só o oxigênio por si só, acende fogo? Não. Combustão espontânea não é uma coisa cientificamente passiva, tá? Ou seja, ter oxigênio não é suficiente para ter fogo, porque senão aqui tem oxigênio, ia ter oxigênio, ia ter fogo no telado aqui, tá? Não acontece. Ou seja, o oxigênio, ele é uma condição necessária. Você precisa ter o oxigênio, mas não apresenta aqui para Nicodemos a condição necessária. É a condição sine qua non, né? Sem essa condição, sem a condição de ter oxigênio, não tem fogo. Sem a condição de ter novo nascimento, não tem salvação. E é exatamente isso que Jesus está colocando aqui. Ou seja, numa linguagem filosófica, ele está apresentando para Nicodemos o que seria nascer de novo. E o nascer de novo que ele propõe aqui deixa-nos algumas curiosidades. Porque o que seria basicamente nascer de novo? Eu vou me basear aqui na nossa revista para não fugir daquilo que foi apresentado aqui para nós, tá? Basicamente, o novo nascimento é uma mudança de paradigma de vida, é uma mudança de vida. Nesse sentido, o novo nascimento é você morrer para o mundo, ou seja, deixar de praticar as obras do mundo e, por meio da ação do Espírito Santo, nascer para Deus. O ciclo máximo do novo nascimento que nós temos, claro, é o batismo. Agora veja, quando nós olhamos para o que está apresentado aqui, sobre o novo nascimento, Jesus fala para ele: você precisa primeiro nascer de novo. Por que nascer de novo? Por que nascer? O texto explica o porquê nascer de novo. Fala: você precisa nascer de novo,
Vou usar uma linguagem nossa aqui. Porque se você plantar limão, o pé de limão vai gerar o quê? Limão. Você plantar jaca, o pé de limão vai plantar jaca. Se você nasceu na carne, e todos nós nascemos na carne, em pecado me concebeu minha mãe, nós vamos gerar o quê? Frutos da carne. Então Jesus disse para Nicodemos: se você quer gerar fruto do Espírito, se você quer gerar frutos espirituais, você precisa nascer de novo. Mas agora, ou seja, numa linguagem direta, é mudar a sua natureza, deixar de passar a ser alguém agora fruto do Espírito. E para provar a importância disso, Jesus usa duas estratégias que eu acho sensacionais. A gente pensa um pedagogo de primeira. Era Jesus. Jesus usa duas estratégias aqui no texto de Nicodemos que são típicas das escolas judaicas, que é a estratégia de repetição. Note bem, quando você lê o texto aqui, você vai perceber que em dois momentos Jesus usa a expressão assim, ó: em verdade vos digo. Essa mania, a palavra é em verdade, não sei se você sabia disso, é um amém, é o nosso amém, é a mesma raiz. Então, o que ou seja, verdadeiramente, ou seja, assim tem que ser, ou assim seja, em verdade. Essa repetição, ela é clássica na literatura judaica, e ela é muito usada para reforçar uma ideia. Então Jesus diz assim, ó: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Jesus dizendo assim, ó: põe um negrito aí, Nicodemos, põe um negrito aí, ó: se você não nascer de novo, espiritualmente falando, isso não é uma doutrina opcional, não é uma coisa, eu acho que eu vou nascer de novo, não, você não tem condição. Se você não nascer de novo, ou seja, se você não morrer para o mundo. E quando é que esse processo acontece? Quando você levanta a sua mão e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Se você não morrer para o mundo, não tem jeito. Paulo usa essa expressão também. Quando Paulo escreve para as igrejas da Galácia do Sul, a sua carta aos Gálatas, ele usa essa expressão. Ele faz isso de forma muito sutil, porque tem uma outra maneira, preste bem atenção, tem uma outra maneira de você reforçar, que Jesus também usa aqui. Preste atenção. Jesus reforça a importância do novo nascimento de duas maneiras para Nicodemos. Primeiro, lançando repetição da mesma palavra, em verdade, que é a mesma coisa que amém, certo? A mesma coisa. E quando Paulo fala sobre a questão de se aparecer um anjo, ou ele fala assim: se alguém te trazer um novo evangelho, mesmo que um anjo do céu desça e te apresente um novo evangelho, seja ele anátema, ou seja ele maldição. Se você for o texto bíblico, e isso me veio aqui na cabeça agora, eu não vou me lembrar a exatidão do texto, mas em Gálatas, você vê que Paulo fala assim, ó: em verdade vos digo. Não, ele não fala isso, ele fala assim: se alguém trazer um novo evangelho, vou parafrasear, seja ele anátema. Aí no próximo texto, ele fala assim: e eu repito, se alguém vos apresentar um novo evangelho, seja ainda anátema. Agora não é mais repetição de uma mesma palavra, é repetição do mesmo texto, levemente diferente. Então preste atenção, o judeu tinha como chamar a atenção de duas maneiras: ou repetindo a mesma palavra, em verdade, ou repetindo a mesma frase com a pequena alteração. Paulo reforça: eu repito. Vamos procurar o texto, né? Eu repito. Fala, eu repito. Pois bem, se você pegar o texto, diz assim, ó: perguntou a Nicodemos: como pode um homem nascer? Verso 5. Ele respondeu: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ok. Aí Jesus diz assim, ó: não te admira de ser, importante é nascer de novo. E é interessante, porque olha o verso 11: em verdade digo, que nós testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Jesus vai repetir duas vezes: se não nascer de novo, não tem parte do reino dos céus. Duas vezes. E Jesus fica meio impaciente com Nicodemos, percebeu? Mas não é como se você não percebeu até agora. Você
como o mestre não percebeu isso. Então, meus irmãos, é muito importante você entender isso. E quem é o grande agente, para fechar aqui, quem é o grande agente do novo nascimento? Está no próprio texto: o Espírito Santo é o grande agente. Tanto é que no Evangelho de João, com maior impacto, porque ele continua dizendo assim, Jesus vai fazer uma analogia, certo? E ele faz o seguinte: não te admire se eu disser, Nicodemos, não fica assustado, é importante nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A expressão vento aqui é pneuma, e pneuma é exatamente a expressão relacionada ao Espírito Santo. É a mesma em termos de comparação de línguas, seria o mesmo ruach hagadosh que está lá em Gênesis capítulo número 1. É o mesmo sopro divino que nós temos aqui. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: você não tem controle e você não tem domínio e você não tem controle e domínio como ele age. Mas esse movimento, nascer do Espírito, de nascer de novo, é fruto da conversão do Espírito Santo. Então quem ele convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Então o agente envolvido no processo do novo nascimento é o querido e doce Espírito Santo. Amém? Muito bem. O novo nascimento, e aí a nossa lição também vai continuar falando sobre isso, ele está intrinsecamente ligado à questão do nosso arrependimento, que será tema de uma lição, tá? Uma lição específica. O arrependimento, eu não vou entrar profundamente em detalhes aqui, mas é importante deixar bem claro, ele é extremamente comentado na Bíblia Sagrada. E eu fiz aqui algumas observações para vocês, repito inclusive que depois eu vou passar essas observações para vocês, de alguma forma. É o seguinte: primeiro, o que é o arrepender-se? O que está envolvido nesse processo de arrependimento? Ok, nós entendemos que a nossa jornada começa com o novo nascimento. Mas o que acontece nesse momento do novo nascimento? O que acontece primeiro é um processo de arrependimento. É importante lembrar, eu sei que vocês sabem disso, são bem ensinados aqui, mas é bom lembrar que uma tristeza profunda, uma convicção densa pelo pecado, não significa necessariamente arrependimento. Esse é um passo. Lembra que eu falei condição necessária e suficiente? Uma condição necessária para o homem se arrepender, uma condição necessária para o homem se arrepender é ele sentir tristeza profunda pelo seu estado e pelo seu pecado. Condição necessária, certo? Só que se ficar apenas nessa tristeza, o que nós temos é um remorso, porque o arrependimento ele tem o seu aspecto ativo. Qual que é o aspecto ativo do arrependimento? Está escrito no próprio original. A palavra arrependimento vem de metanoia. Metanoia é o que? Você mudar o seu rumo, não é? Você mudar a direção, naquilo que nós chamamos de passo volitivo. O que é o passo volitivo? Você tomar uma atitude. Olha que interessante. Você tomar uma ação. Então, peraí, como é que é o processo, como é que é o estágio do arrependimento? Para que a gente consiga entender o novo nascimento em sua plenitude. Primeiro, ele sente uma tristeza profunda, e essa tristeza o faz reconhecer a necessidade de mudar a direção. Quem é que vai promover esse sentimento? Quem é o agente do novo nascimento? O Espírito Santo. Porque o homem em si mesmo não tem condição de se salvar, é bom deixar claro, porque os amigos calvinistas adoram jogar a culpa em nós, dizendo que a gente prega que o homem consegue salvar sozinho. A gente não prega que o homem consegue salvar sozinho. A gente prega que, motivado pelo Espírito Santo, o homem toma a decisão de mudar a sua direção. O texto mais clássico que nós temos, Romanos capítulo 7, versículo 24,
Paulo dá um exemplo clássico do que é a sensação do arrependimento. Ele diz assim: homem que sou, miserável, quem me libertará do sujeito dessa morte? Quem me libertará desse corpo sujeito a esta morte? Ou seja, há uma tristeza. Quando o homem sente a tristeza pelo estado de miséria que ele se encontra, ele se vira e começa uma nova direção. Ele está agora fazendo o que? Se arrepende. Vamos fazer um paralelo aqui? Vamos fazer um paralelo entre arrependimento e pecado? Vamos lá, para você entender melhor o que eu quero dizer. Pecado armate, que em tese significa errar o alvo, certo? Ou errar a direção. Olha como é que uma palavra associada com a outra faz muito sentido. O que é pecado? Errar o alvo. O que é pecado? Errar a direção. Originalmente é isso. É claro que a gente traduz isso como pecado, tá? Uma outra associação para pecado, que eu gosto bastante, que a gente quase não comenta, pastor, é que pecado também na Bíblia é chamado de iniquidade. E a palavra iniquidade é anomia. E anomia nada mais é do que falta de regra. O pessoal que fez direito, filosofia, vai saber muito disso. O que é uma anomia social na sociologia? É uma sociedade que não tem regras. Uma sociedade que vive sem regras. Então, iniquidade, anomia, é um viver desregrado. É um viver sem regras. Então, as duas palavras na Bíblia se referem a pecado. Pecado, tanto é errar o alvo, a marcha, errou a direção, quanto é anomia, sem regras. Agora, é claro que quando a Bíblia fala de regras, que regras é essa que a gente está falando? As regras de Deus, os mandamentos colocados por Deus, evidentemente, o código sagrado e santo que está na Bíblia. Muito bem, e o arrependimento? Olha como é que o arrependimento vem na contramão disso. O pecado faz você errar o alvo, o arrependimento faz você o quê? Mudar a direção. Olha só, por quê? Porque você estava indo na direção errada. Agora você muda a direção para ir para o lugar correto. Isso que é exatamente mudar o alvo. E aí que está inclusive um outro significado da palavra redarguir. Porque a palavra redarguir, que aparece junto com exortar, redarguir é exatamente isso. Redarguir é você direcionar. Quando eu falo aqui a palavra redargo, que o crente tem que ser, que ele é redarguido, é porque é quando o pastor está te orientando por onde você tem que andar. É quando a Bíblia está dizendo qual é o caminho que você tem que seguir. Então veja como arrependimento está na contramão do pecado, é o oposto do pecado. E o que o coração arrependido, anote isso aí, o que o coração arrependido, ele precisa ter certeza e convicção. Primeiro, ninguém que se arrepende de verdade vai discordar de que Deus tem o direito sobre ela. A primeira coisa que uma pessoa verdadeiramente arrependida vai dizer ou vai entender é que agora Deus tem direito sobre essa pessoa. Deus agora comanda a vida dela. É literalmente o que a gente fala, né? Deus vai dirigir a vida dessa pessoa. Ela reconhece a autoridade. Todo arrependido, gente, reconhece a autoridade. Você pode ver que o primeiro, isso é evidente quando você lê a Bíblia. Os primeiros erros, o primeiro pecado que nós temos foi pecado contra a autoridade de Deus. Foi pecado contra a autoridade de Deus. Por isso que é tão importante nós entendermos o significado de autoridade divina na Bíblia. O primeiro passo, a primeira característica de um verdadeiro arrependido é que ele passa a aceitar plenamente a autoridade de Deus sobre a sua pessoa, sobre a sua vida. Segundo passo, o amor ao pecado morre em seu coração. Isso é importante porque eu estou dizendo que o sentimento de ter prazer no pecado morre. Porque quando a pessoa ela se apostata, por exemplo, ela não tem mais nenhum remorso, ela não tem mais nenhum sentimento com relação àquele pecado dele. Muito comum, né? Aquela pergunta assim, só para fazer um parênteses, eu me preocupava muito com isso, mamãe vai lembrar, quando eu falava assim, mas será que eu cometi
o pecado imperdoável? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Eu não estou sabendo. E ela respondia assim para mim: só de você perguntar isso já é uma prova que você não pecou, e não cometeu esse pecado. Porque quando você tem sua mente cauterizada, a segunda característica do verdadeiro arrependido desaparece. Qual é a característica do verdadeiro arrependido? A segunda característica: o amor pelo pecado morre. Veja, ele até pode errar, ele até pode pecar, é da natureza humana, certo? É da natureza humana, mas o sentimento de prazer naquilo acaba. O prazer em pecar, se a conduta dele ainda está lá, é porque ele não está verdadeiramente arrependido. E terceiro sinal do verdadeiro arrependimento é que essa pessoa renuncia ao pecado. Gente, um verdadeiro arrependido não vai ficar cocheando em dois caminhos. A palavra renúncia é literalmente algo gritante para Deus. Veja, estamos falando de arrependimento, novo nascimento e pecado. Estamos montando um mapa. A gente chama isso em pedagogia de mapa conceitual, né? Nós colocamos 3 palavras, estamos puxando setinhas. É assim mesmo, tá? Porque as 3 são faces da doutrina da salvação. Então veja, quando nós estamos falando de sentimento, ou de você reconhecer, de renunciar, o próprio Jesus disse isso, quando ele fala assim: escuta, querem seguir após mim? Querem seguir? Querem ser nascidos de novo? Querem ser meus seguidores? Não, você não precisa pagar pedágio. Você quer ser seguidor meu? Não, você não precisa nascer na elite. Você quer ser seguidor meu? Não precisa ser mestre. Não, você precisa fazer 2 coisas: negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Tome a sua cruz e negue a si mesmo. Tomar a cruz é dizer: Senhor, eu reconheço o que eu tenho, eu reconheço a sua autoridade sobre mim, eu reconheço que eu tenho uma missão para ser seguida, eu reconheço que essa missão não é fácil, ela é árdua, ela é complicada, ela é difícil, mas eu estou disposto a carregar essa cruz. Ou seja, eu estou reconhecendo a sua autoridade, eu estou reconhecendo o seu amor, eu estou reconhecendo a dificuldade que eu tenho como natureza humana, mas eu tomo essa cruz e carrego. E por último, eu renuncio aos meus desejos, eu renuncio às minhas vontades, eu renuncio ao meu caráter pecaminoso, eu renuncio a tudo aquilo que desagrada a tua vontade, a tudo aquilo que vai contra o teu desejo. Eu renuncio. Sem renúncia não tem salvação. Sem renúncia não tem arrependimento, sem renúncia não tem santificação, sem renúncia não tem como agradar a Deus. Entenderam isso, irmãos? Amém? Então, isso é importante, porque nessa minha fala aqui com os irmãos, que eu estou tendo com os irmãos aqui, nós já abordamos pelo menos 4 a 5 temas que serão estabelecidos em revista aqui para vocês, e que está proposto aqui para nós. Alguns desses temas a revista vai trazer tangencialmente, outros não. Eu tomei o cuidado de procurar algumas coisas que não estavam na revista, para não ficar falando mais do mesmo aqui com vocês, tá? Então eu tomei essa precaução de estar colocando aqui realmente alguns complementos para que a gente consiga. Meus irmãos, agora que eu sei o que eu devo fazer, agora que eu reconheço o novo nascimento, eu nasci de novo, levantei as minhas mãos, aceitei a Jesus, fui batizado, nasci do Espírito, sou com o coração arrependido, reneguei ao pecado. E agora? Agora tem 2 coisas que eu preciso ter em mente. Primeiro, preciso ter o objetivo do porquê que eu estou fazendo isso. Claro, amamos a Deus, mas toda essa jornada tem uma direção. E essa direção é o céu, que será tema de 2 lições dessa revista. E segundo, eu tenho um destino traçado. Agora eu tenho que saber como chegar até lá. Teve um irmão que me questionou semana passada, o missionário me ajudou, dizendo o seguinte: Israel, você não acha que eu deveria ter trazido alguns textos antes de falar do céu? Eu falei: irmão, como é que você programa suas férias? Você não sai assim, tipo, como é que você programa uma viagem? Uma viagem, férias, como é que você faz? Você não faz assim, tipo, bom, amanhã
amanhã, mês que vem eu vou sair de Uberlândia, vou pegar aquela BR, vou dar uma volta ali naquela rotatória, aí eu vou ver onde eu vou chegar. Quando eu chegar, cheguei. Tem gente que tem condição de fazer isso, mas não é normal. Normal, não é. Normalmente você fala assim, gente, mês que vem eu vou lá para, sei lá, Camboriú, vou lá para o Nordeste, vou aqui para Três Ranchos, Caldas Novas. Quer achar o berlandense aí para Caldas Novas, viu, gente? Vou para Caldas Novas. Ok, e aí? Bom, eu sei para onde eu vou. Agora, vamos ver. Quanto pedágio? Deixa eu aproveitar os testemunhos aqui. Uma vez eu viajei com o Fernando para Campos do Jordão. Gente, esse homem não perde o céu não, viu? O GPS do céu está na mão dele, certeza. Por quê? Fernando, nós fomos viajar junto para Campos do Jordão. E eu me lembro que a gente reuniu, as famílias para definir os trajetos. Ele chegou, o pastor Guilherme, rapaz, ele abriu um Excel ali para nós. Irmão, aquele dashboard ali é só engenheiro para não ter aqui. Aí tinha um dashboard lá. Quem trabalha com o Fernando aqui na igreja já está acostumado já com. Quem aqui trabalha com o Fernando aqui sabe o que eu falo? Já viu os Excel, as planilhas? Rapaz, tinha lá quanto que ia gastar de cada pedágio, onde a gente ia parar, a quilometragem, qual que era, tudo esquematizado, que impressionante. Eu já viajei sabendo quanto ia gastar. Eu não sou tão organizado assim. Mas eu estou citando esse exemplo aqui, meu amigo Fernando, por quê? Eu estou usando esse exemplo porque o Fernando só fez essa análise de como chegaríamos lá, porque ele sabia qual era o nosso destino. Ele sabia o destino, para depois entender, analisar como chegar lá. Então, sim, depois de termos o novo nascimento, nós precisamos saber aonde o novo nascimento vai nos levar. E onde ele vai nos levar? Ao céu. Agora, a segunda parte da revista foi: ok, agora que você sabe para onde você vai chegar, vamos sentar, fazer a planilha e ver como você vai chegar lá. Então, a ordem da revista está impecável nesse processo. Por isso que logo depois de falar do novo nascimento, ele fala o seguinte: ok, você agora arrependeu, nasceu de novo, está tudo certo, ok? Então agora vamos ver onde você vai chegar. E você vai chegar nos céus. Os céus, eu acho muito lindo fazer no céu, e é interessante porque literalmente Paulo usa a expressão dizendo que é a nossa pátria. Não é verdade? Nós temos a nossa pátria, porque nós não somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos dessa pátria celeste. E Paulo usa uma expressão maravilhosa. Ele chama o céu de pátria, e ele diz assim, de onde esperamos o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. A palavra pátria, que vem de pater, é terra-mãe, ou seja, é onde você nasceu. Agora, eu não sei você, eu nunca pus os pés no céu, ainda. E é interessante que mesmo nós não tendo nascidos no céu, ele ainda é nossa pátria. Já percebeu esse mistério? O céu. Vamos pensar primeiro, eu vou falar disso aqui, porque eu acho isso maravilhoso. E aí eu estou falando na carta de Paulo aos Filipenses, que é onde ele fala sobre isso. Eu gosto de pensar o seguinte, vamos pensar comigo aqui, raciocina comigo, isso aqui é maravilhoso. A Bíblia usa 3 expressões no grego para céu, né? A Bíblia usa 3 expressões, que é o oranos, mesoranos e epouranos, digamos assim, que é o céu inferior, o céu intermediário, o céu superior, tá? O céu superior. O céu inferior é esse aí, cheio de vapor d'água, nuvens, ar, a nossa atmosfera. O mesoranos, que é o céu intermediário, é onde estão as galáxias, as estrelas, é onde estão os planetas, todo o cosmos está no céu intermediário. E nós temos o céu superior, ou céu dos céus, que é para onde nós queremos ir, que é a moradia de Deus. Por isso que ele diz assim: conheça alguém, a humildade dele é grande, né? Mas se você bater no peito e falar, eu fui lá no céu, no terceiro, está achando o quê? Que eu fui no primeiro céu? Só de gente, só de ir no primeiro céu, já imaginou? É uma época que o homem não voava, não existia avião. Alguém falar que no primeiro céu já era surreal. Aí pode assim, eu conheço um cidadão aí, um homem aí, vou nem citar o nome dele. Isso para mim é uma prova do caráter de Paulo imenso, porque ele podia muito bem bater no peito e dizer, eu conheço alguém, eu estive lá.
eu conheço alguém que foi ao terceiro céu. E sabe o que é mais impressionante? Que mesmo ele não sabendo quem era, Paulo tinha tanta intimidade e testemunho que todo mundo sabia que era ele. Sem ele precisar fazer panfletagem. A maior lição que Paulo me dá quando ele fala sobre o céu é que ninguém precisa fazer marketing próprio quando o assunto é obra de Deus. Você não precisa fazer próprio marketing, não precisa fazer sua própria, se levantar, agir com orgulho. Quem vai fazer seu marketing, quem vai falar quem você é, quem vai ratificar suas palavras é o seu próprio testemunho. Não é pelo balançar da árvore que você conhece a árvore, não é pelo barulho que o vento faz na árvore que você conhece a árvore. Você conhece a árvore pelo fruto. Todo mundo vai saber quem você é. Vamos lá, vamos voltar porque a vez de pregador gosta de dar uma pular de vez em quando, né? Então Paulo diz assim: eu conheço alguém que foi ao terceiro céu. O terceiro céu, logicamente. E eu vi coisas ali que não é lícito alguém falar. Porque imagina o que é que Paulo viu ali. Sabe qual é a dificuldade do céu? De nós falarmos sobre os céus? Se você pegar uma criança, pega o seu filho, se você tiver uma criança em casa, fala assim: desenha um monstro para mim, desenha um alienígena para mim. Ele vai desenhar. E o que ele vai desenhar pode ser uma coisa muito feia, pode ser uma coisa que vai tirar da internet ali. Mas todos os alienígenas, monstros que você encontra, nada mais são do que deturpações de coisas que já existem. Um alienígena é verde, tem uma cabeça, mas o formato da cabeça, por mais estranho que seja, lembra uma cabeça. Você bate o olho e fala assim: aqui é a cabeça. Os olhos, por mais estranhos que sejam, grandes ou não, lembra os olhos. As mãos, os braços, pode ter 10 braços, pode ser braço deformado, são frutos disso. Porque qualquer figura que você criar, olha, preste atenção, qualquer figura que você criar será ou representação, ou projeção, ou distorção de algo que você conhece. Vou repetir para você: qualquer figura que você quiser criar, descrever, vai ser projeção, reprodução ou deformação. Projeção, reprodução ou deformação de algo que você já conhece. Aí Paulo arrumou para a cabeça dele. Porque quando ele foi para o céu, ele falou: e agora? Ele olhou uma rua que ele não conseguiu achar nada para comparar aqui na terra. Ele falou: olha, rua de ouro. Vou usar essa expressão, ele não fala isso logicamente, mas vou usar uma expressão tipicamente joanina aqui agora. Rua de ouro. Por mais que fosse, a visão de quem chegou ali, que deu a visão, seja Paulo que visitou, ou seja João que teve uma visão, o que ele vai fazer é tentar encontrar alguma coisa na terra que ele pudesse comparar com aquilo que está nos céus. Essa é a grande questão. Então, qual é a dificuldade da descrição celestial? A dificuldade é porque no céu existem elementos que não existem na terra, e isso é um desafio. Por isso que Paulo disse: eu não consigo falar, eu não consigo reproduzir. Eu vi coisa ali que não é nem, tem coisa que nem é lícito eu falar do que eu vi ali. Então nós temos dificuldade. Davi, meu filho mais novo, eu me lembro que há um tempo atrás, a gente tem o costume sempre, a Laucélia é muito exigente com relação a isso. Eu aprendi com a minha mãe também, de ao deitar ir ali orar com eles, né? Então às vezes eu ia ali, chegava do trabalho o dia todo, chego em casa já à noite, tem que fazer a resenha com os filhos. Então eu ia pôr ele na cama e dava um cafuné. E um dia ele começou assim para mim: pai, como é o céu? Eu falei: ô Jesus. Eu falei: meu filho, eu não sei dizer como é que é o céu direitinho, mas eu sei que ele é lindo. Ele falou: pai, como que é comer no céu? Eu falei: meu filho, eu nunca fui no céu para comer, como é que eu vou saber como é comer? Mas uma coisa eu falo: olha, primeiro, eu não sei se a gente vai comer no céu. Mas por que ele perguntava isso? Porque ele gosta de comer. E gosta mesmo. Então o que ele queria fazer? Ele queria associar os prazeres dele aqui na terra, e isso é normal, com o prazer dele lá no céu. Vocês têm uma noção? O Friedrich Gauss, matemático do século XVIII, um dos maiores matemáticos, ele era apaixonado por matemática. E ele falava assim: se eu chegar no céu e não tiver um livro de matemática, eu vou ficar revoltado. Por quê? Porque o ser humano, ele quer projetar no céu aquilo que ele tem prazer na terra. Sabe como que a gente é curioso para saber se no céu a gente casa? Se no céu a gente come? Se no céu a gente voa? Porque a sensação de voar, ela é uma das grandes fantasias do homem.
E quando eu falo voar, não é voar num aparelho, um avião, é voar livremente, de no vento bater como um pássaro. Deve ser uma coisa sensacional. Quem já sonhou voando sabe, dá uma raiva acordar, não é verdade? Oh meu Deus, tá? Então o que acontece? A gente quer projetar. Então Davi perguntava: pai, como é que é? A comida fez: meu filho, eu não sei se lá vai ter comida, mas uma coisa eu sei: se tiver, vai ser a melhor comida que você já imaginou na sua vida. E aí ele perguntou assim para mim: pai, qual que é a melhor coisa no céu? Aí eu respondi. Eu falei: filho, quero te falar a verdade? De tudo que tem no céu, a melhor coisa vai ser ver Deus face a face. Ah, meu irmão, ver Deus face a face não tem nada que compara. A minha esperança, o meu anelo é esse: é ver o Salvador da minha vida. Esses dias atrás eu fiquei pensando como seria se de repente eu acordasse de um dia, Deus me desse essa graça de acordar nas planícies do Jordão, na época de Cristo. Eu estou andando numa estrada de terra e de repente eu vejo aquele homem, aquele Nazareno, acompanhado de uma multidão, e ele vir na minha direção. Eu chego a arrepio. Qual seria a minha sensação? Eu não sei se eu ia me jogar, se eu ia beijar os pés dele, eu não sei. Eu ficaria travado de ver Jesus ali, saber que é o meu Jesus ali. Agora imagina como vai ser os portões celestiais abrir e nós olharmos aquela glória. Aleluia, glória a Deus. Tem uma coisa eu sei, eu quero chegar lá. A pátria de vocês é o céu. De onde nós esperamos? Filipos, quem é o senhor aí, Filipe? Quem é o senhor da sociedade? É o César? É ou não é? É César? Pois é. Pois saiba que nessa pátria nós esperamos. A expressão de Paulo é Quirios. Quirios é Senhor, mas não é qualquer Senhor, é o Senhor dos senhores. Aí ele fala: de lá do céu nós esperamos. Não é Nero, não é Bolsonaro, não é Lula, não é Biden, não é Trump, nós não esperamos Macron, não. De lá nós esperamos aquele que tem todo o poder. Oh, aleluia, Jesus. De lá nós esperamos ele. Sabe o que é mais maravilhoso? Que para você ser cidadão romano tinha uma série de pré-requisitos. Para você ser cidadão da pátria romana, ainda mais em Filipos, você tinha que ser condecorado, você tinha que ser homem de respeito, tinha que ser alguém com pedigree. Aí Paulo fala assim: Jesus não. Aí implicitamente Paulo fala assim: ó, vocês são da pátria, vocês nunca vieram de lá, né? Porque vocês são adotados por Deus como filhos. Queridos, o céu é nosso por misericórdia, por graça e porque nós somos adotados como filhos de Deus. O nosso alvo é esse, irmãos. Eu vou até mudar aqui um pouco o top, porque senão eu vou começar a ficar demais aqui, porque eu amo falar do céu. Quem não? Essa é a nossa parte, a nossa esperança é estar lá um dia com Cristo na glória. Amém? Amém? Então, meus irmãos, vai ter esse momento para vocês refletirem com a igreja. A palavra de Deus, ela tem que promover mudança. Já viu quando a gente começa a refletir sobre tudo que eu estou falando aqui? A gente chega cansado, um sabadão, depois de uma semana pesada. Tem irmão que está aqui que trabalhou a manhã toda, veio depois do almoço correndo. E quando a gente é cansado, mas quando começa a pensar nas coisas do céu, quando começa a pensar na palavra de Deus, parece que tem um bálsamo assim, ó, e na verdade, daquele alívio. Amém? Meus irmãos, alvo traçado. Podemos ver, irmãos? Como é que está o nosso tempo aí? Uma pausinha agora? Amém. Então, arrependimento, ok? Falamos sobre o arrependimento, temos isso. Toda essa fonte nossa, essa revista está alicerçada no Novo Testamento. Passei para vocês 4 argumentos que justificam a canonicidade do Novo Testamento. Entendemos que uma vez que eu sei de onde eu estou saindo e eu sei para onde eu estou indo, no próximo módulo nosso próximo módulo, a gente vai ver quais são os requisitos para eu fazer essa viagem. Já quero ver o passaporte? Já sei para onde eu vou? Então no retorno a gente vai ver o itinerário para chegar até lá. Amém? A saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida seria o seguinte: entender por onde nós devemos passar,
como nós devemos agir e quem serão os nossos inimigos. Então aqui na revista haverá algumas lições em que vocês terão que abordar sobre o padrão de vida do crente, e nesse ponto nós vamos ter que estudar sobre a doutrina da santificação. E segundo, vão ter lições em que terão que analisar os inimigos do crente, especificamente Efésios capítulo de número 6. São posições tremendas e que tem grande responsabilidade aí para cima de nós, né? Vamos lá então. Todos nós sabemos que o padrão de vida que Deus exige para quem vai ao céu é santidade, santificação. A palavra santificação, ela é importante porque de todos os atributos que Deus tem, existem dois que eu considero assim, não é que há uma hierarquia entre eles, mas que eles são mais gerais. A glória, até nós dizemos que a glória é a soma de tudo aquilo que Deus é, de todos os seus atributos. Toda a somatória dos atributos de Deus é a sua glória e a sua natureza. E a natureza de Deus é santa. Tanto é verdade que o nome ou o título pelo qual o Senhor mais é chamado, principalmente no Antigo Testamento, é de O Santo, tá? Ou seja, é o Santo, ou Santo. Então esse é o título que mais acompanha o Senhor. Por quê? Porque santidade é parte da própria natureza, ou posso até dizer, é a própria natureza de Deus. O nosso Deus, Ele é santo. Essa santificação nos é comunicada, e ela nos é comunicada de três maneiras. Vamos pensar nisso aqui agora juntos, porque sempre que eu falo isso, eu lembro das minhas primeiras aulas de soteriologia lá na idade ainda, né? Quando a gente estava lá com os meus 17 anos de idade, sobre a tutela missionária Ângela. E eu lembro claramente de nós definirmos da seguinte maneira: quando nós falamos de santificação, é muito comum, se vocês já perceberam isso, eu faço um desafio. Pega um trecho que viraliza de algum pastor ou de algum pregador, no momento de uma mensagem mais exortativa, que ele está corrigindo alguma coisa, ou ele está falando sobre vestimenta, ou falando sobre vícios, alguma coisa. Vá nos comentários e comece a ler. Não vai, eu te garanto, você vai nem passar tipo 5 comentários e logo você vai encontrar um assim: está se achando santo demais, ou olha aí, ó, não julgueis, ou mais ainda, santo é só Deus. Eu acho interessante essa frase, porque ela vem até carregar de piedade. Santo é só Deus. Quem fala isso não conhece o que é santificação. Vamos lá, o que é santificação? Bom, para Deus, santificação é a sua natureza pura, tá? Santificação para Deus é a pureza da sua natureza. Santificação para o homem nada mais é do que separação das coisas do mundo. Tanto é que qual é a outra palavra que é sinônimo de santificação? Consagração. O que é consagrar? É apresentar algo para ser separado para Deus. Então, santificação para Deus, preste atenção, santificação para Deus é a sua natureza, é a pureza intrínseca a Ele, faz parte dele. Por outro lado, santificação para o homem é a sua separação do mundo, é a sua separação das coisas erradas, digamos assim. Ou seja, ele está consagrado a Deus. Agora, nós precisamos pensar um pouquinho. Não há aí um paradoxo, porque se o homem é santo, e Deus comunica essa santidade a nós, como é que alguém santo pode pecar? Ou como é que alguém peca vai dizer que é santo? Se santidade é uma condição primordial para servir a Deus e para chegar aos céus, como que eu vou ser santo se eu peco? E aí nós precisamos lembrar dos 3 tipos básicos de santificação. Vamos lá? A primeira santificação que nós temos é a chamada santificação redentiva.
redentiva ou posicional. Santificação redentiva ou posicional. Pega a sua Bíblia comigo aí, por favor, lá em Romanos capítulo 6, versículo de número 6. Ela tem algumas características, tá? Eu vou ler com os irmãos aqui na Bíblia. Anote aí, por favor. O que é essa santificação redentiva ou posicional? Essa é a santificação que você recebe quando aceita Jesus e ela coloca a sua posição diante de Deus, é a sua posição para com Deus. Essa santificação, ela é imediata, e ela é um ato único de Deus para você. Por quê? Essa santificação, ela acontece no momento em que o sangue de Cristo te lava de todo pecado. Ele está te lavando aos poucos, ele está te limpando aos poucos. O sangue de Cristo, ele tem efeito suficiente imediato, ele te limpa. É o caso que aconteceu com o ladrão na cruz. Viu só? Olha, agora você aceitou a Jesus, certo? Você conheceu os seus pecados, então agora você vai dar um processo de santificação. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que aconteceu ali? É um fruto da santificação imediata, posicional. Essa santificação que acontece no ato da redenção é o que tem em Romanos capítulo 6, verso 6, quando Paulo diz assim: sabendo isso, que foi crucificado nele quem? O velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, tá? Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Eu não sou mais escravo do pecado, e isso é porque eu sou santificado em Deus. Então essa santificação, eu gosto do nome redentiva, porque ele é bem claro. A santificação redentiva, ela é imediata, porque ela é fruto da redenção do homem. E o que é a redenção do homem? É quando o homem é salvo por Deus. Deus não vai salvando aos pouquinhos, Deus não vai limpando aos pouquinhos, tá? Vou pôr aqui, ó, meu pecado de molho, como se fosse, vou pôr meu pecado de molho aqui, porque aos poucos, como alvejante, o sangue de Cristo vai limpando. Não. O efeito é imediato e conclusivo. Agora, uma vez santificado, entra a segunda batalha, é manter uma vida de santificação. Ó, eu fui santificado, agora eu vou manter uma vida de santificação. Esse caso tem a ver com o seu dia a dia, com sua lida, com a sua peregrinação. Essa santificação contínua que nós temos, progressiva, é justamente a santificação gradual ou posicional, ok? Santificação gradual ou processual. O que é isso? A luz do justo, ou caminho do justo, é como a luz do crepúsculo, é isso? Não, é com a luz do quê? Que vai fazendo o quê? Brilhando, até que momento? Até ser dia perfeito. Pronto! É o nosso caso, ou seja, na jornada aqui na Terra, nós vamos aumentando, intensificando a nossa vida de santificação com Deus. Daqui a pouco a gente chega no dia perfeito, que é a última, mas chegaremos lá. Agora, Filipenses capítulo 3, versículo 2, Filipenses 3:12, Paulo fala assim: não que eu tenha já recebido. Olha o que Paulo fala, que interessante. Não que eu já tenha recebido, aí continua, ou que eu já tenha obtido a perfeição. O que Paulo está falando? Eu não sou perfeito eu não sou, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prosseguir, processual. Então essa santificação é a do justo. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Entende agora? Então nós temos essa segunda santificação, que não nos inventa, pelo contrário, nos dá mais responsabilidade. É aquele velho ditado que eu gosto muito, inclusive: hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo do que hoje. Então a vida do crente é essa. Por fim, irmãos, agora sim nós temos a santificação que nós almejamos, que é a santificação final. Essa santificação final, ela vai acontecer
a partir do momento em que ou a morte te alcançar e você se encontrar com Deus, ou quando acontecer o arrebatamento. Essa santificação é a que está descrita na Bíblia, por exemplo, como a santificação definitiva. Essa é a definitiva, acabou, ok? É a última, porque só é possível ter santificação definitiva aonde? No céu. Santificação definitiva só no céu. Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estamos sujeitos ao pecado. Então, definitiva não existe enquanto estamos sujeitos a pecar. A definitiva só acontece quando não pecamos mais. E isso só acontece aonde? A partir do momento que estamos no céu. Ok? Então nós temos que pensar exatamente nesse tipo de ideia. Agora, veja bem, santificação como ato de ser separado por Deus exige de nós, e aí mais uma vez nós temos que tomar um certo cuidado para não entrar demais nesse tema e ficar só nisso aqui. Eu preciso varrer a segunda parte da revista, não é? Que é para qual reservei esse momento. Mas é importante nós entendermos, irmãos, que é exigido por Deus para a igreja. Existem várias referências a isso na Bíblia. Quando a Bíblia compara, usa o termo vestes brancas, e sempre compara com a lã, com a neve. Ele faz essa comparação no sentido de limpeza. E é impressionante, irmãos, como eu preciso deixar um alerta aqui. É impressionante como as teologias contemporâneas elas querem desvirtuar diretamente essas noções bíblicas. Por exemplo, Kleber Lucas, há um tempo atrás, lançou um manifesto, vocês devem se lembrar disso, falando sobre a chamada teologia negra, ou teologia preta. Vai depender aí da forma como o movimento social melhor encara isso aí. E basicamente ela vai dizer o quê? Que a Bíblia é um livro racista por natureza. E é racista por quê? A Bíblia é um livro racista porque quando a Bíblia define, não que Deus seja racista, e aí tem um detalhe, essa pessoa ela precisa, a primeira coisa, tirar o aspecto santo da Bíblia, porque ela quer questionar a Bíblia sem questionar Deus. Então, para dizer que a Bíblia é racista e não que Deus é racista, ela separa a Bíblia de Deus. Não estou falando de Deus. Então, a primeira coisa que ele vai negar é a divindade a Bíblia como autoridade de palavra expressa de Deus. E ele vai falar o seguinte: olha, a Bíblia é racista porque diz: alvo mais que a neve, torna branco, lave com esopo, torna branco como a lã. Ou seja, por que isso acontece? E é evidente, eu acho que não precisa ser um doutor, um cientista político, um sociólogo, para entender o contexto da fala, para entender que qualquer pessoa em sã consciência não se discute que algo limpo, a gente compara, por exemplo, com uma parede, com alguma coisa, e uma mancha tende a ser mais escura. Isso não é uma questão de raça, isso é uma questão de ilustração. É uma questão de ilustração. Então, dentro da pedagogia divina, ele vai usar coisas que são óbvias para representar a sua grandeza. Mas a discussão não está aí. Porque todas as vezes que a Bíblia usa termos como branco, ou termos como lavado, alvo, branco, limpo, ela está se referindo em sua maioria à santificação. Então, sem perceber, o que ele está questionando indiretamente é o padrão de vida do crente. Porque se ele desconstrói a ideia da moral, da pureza, da clareza, ele está questionando a moral. E é por isso que hoje nós encontramos tantas pessoas na rede social, nas redes sociais, que estão preocupadas em dizer o quê? Cristo te aceita da forma como você está. E é verdade, ele até te aceita, mas ele te aceita para transformar, ele te aceita para mudar, e não para te deixar da mesma forma. Ok? Então vamos tomar cuidado com isso, porque o padrão de vida e o padrão de conduta do crente não é algo que Deus propõe barganha, não é algo
hora que Deus propõe negociação. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a santidade de Deus é algo inegociável. Inegociável. Muito bem. Agora, quem é que peleja contra essa nossa santidade? Quem é que luta contra o nosso modo de viver? Ah, meu Israel, a política, tá certo. Ah, meu Israel, o sistema educacional, eventualmente. Só que a Bíblia resume tudo isso em 3 textos, em 3 nomes. Os nossos inimigos, o inimigo do padrão de vida que nós temos. E aí, eu não poderia deixar de falar aqui, antes de destacar os inimigos, nosso padrão de vida, da santidade, de lembrar uma coisa a vocês, que ser santo é nitidamente ser controlado pelo Espírito Santo. Nitidamente ser controlado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados. Olha a repetição que eu comentei com vocês. Olha a repetição. Paulo diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós vos santificaste, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Senhor Deus. Amém? Quem é que luta contra isso? A Bíblia cita três elementos, e vocês terão uma lição para falar sobre esses 3. Vamos lá? O diabo, a carne e o mundo. Fiados, hein, pastor Cleber? O pessoal está fiado, viu? Posso nem falar que estudou agora, porque é uma das últimas lições, quer dizer que está. Bom, o diabo, primeira, que o diabo não é uma ideia, como querem colocar por aí. O diabo não é uma ideia. O diabo, ele é um ser criado, pessoal, e vou dizer mais, sobre-humano, que tem a sua forma corpórea. Um detalhe importante disso é que dá para a gente ver isso pelas próprias escrituras sagradas. Você quer ver uma coisa? Como é que a Bíblia deixa bem claro que o diabo não é uma ideia, como querem colocar por aí as moderníssimas teologias liberais? Moderníssimas nada, teologia liberal, século, lá em Alemanha, começo dos anos 20, já estava pegando por aí, né? Mas, olha só como que a Bíblia vai contra isso. Primeiro, a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 12, se você quiser notar isso, isso é importante. Em Apocalipse 12, 9, vai dizer que ele engana todo mundo. Se o diabo engana todo mundo, fato número 1, ele tem intelecto, ele tem inteligência. Uma ideia com inteligência é complicado. Então diz que o diabo, ele engana todo mundo, quer dizer, o fato de ele enganar a todos, quer dizer que ele tem intelecto. Apocalipse 12, 12 vai dizer que o diabo tem grande ira. Se o diabo tem grande ira, ele tem um aspecto emocional. Porque tem ira. Então, se ele engana, ele tem aspecto se ele tem ira, ele tem aspecto intelectual. Apocalipse 12, 17 vai dizer que ele guerreia. Se ele guerreia, é porque ele consegue fazer obras de uma pessoa. Ele executa obras de uma pessoa. Quem guerreia? Ser humano. Quando fala que ele executa obras de uma pessoa, é para você entender que ele é um ser pessoal. Ele é uma pessoa maligna. Diabos, o enganador, Satanás, tá? O enganador. Então é importante deixar claro. Aliás, se tem uma coisa que o diabo é prolífico na Bíblia, é títulos. A Bíblia chama ele de enganador, antiga serpente, Satanás, o diabo. Você vai encontrar um punhado de coisa definindo esse camarada, tá? E ele é o primeiro. E olha só, escuta como isso aqui é importante. Eu acho um perigo que as pessoas não enxergam o que está por trás de quando alguém nega a existência do diabo. No cenário da tentação, volta comigo no cenário da tentação. Jesus é batizado, e assim que ele é batizado, ele é levado para o deserto.
Lá no deserto ele é tentado. Jesus é tentado. Ele é tentado por Satanás, que faz com que ele ceda aos caprichos do diabo, em nome de uma fraqueza carnal, a fome, a glória. Passa com fome, transforma esses pães em pedra. Você quer fama, põe no pináculo aqui o pessoal te vê. Você quer glória, tudo isso aí que você tem, todo esse mundo, todo esse mundo te dou. Olha só, o diabo é como se, tipo assim, isso aqui é meu, meu Deus, você não tem nada com isso aqui, ó. Mas tudo isso que eu te dou. Se o diabo não existisse, pensa comigo agora, olha o perigo atrás disso. Se o diabo não existisse, de onde estaria vindo a voz da tentação? De dentro do próprio Cristo. Não, você não entendeu, vou repetir para você. Se por um momento eu aceitar que o diabo não existe, significa que na tentação do deserto, as tentações, a voz que Cristo ouvia, vinha de dentro do próprio Cristo. Se Cristo estava se tentando, significa que o próprio Cristo precisava de um Salvador. Já pensou isso aqui? Já pensou nisso? Porque se Cristo tem a voz do tentador dentro de si, então Cristo precisa ser salvo. Então, olha como é que eu reduzo Cristo a um ato falho. Charles Sproul, um dos grandes teólogos, chamava isso de o abscesso da não existência do diabo. Porque esse é o grande processo, tá? Então, nós não podemos jamais endossar uma fala que diz que o mal é simplesmente a ausência de bem. Jamais. O mal é personificado no diabo. E eu só dei uma amostra de como negar a existência do diabo é complicado. Percebeu? Como é que uma coisa puxa na outra? Os irmãos anotaram isso, você se viu? Então, olha como isso que eu falei é importante. Agora vamos mais. Além do diabo, que é evidente, é o protagonista de tudo, nós temos, e ele, obviamente o diabo, ele aparece como inimigo externo, mas no campo espiritual. Mas além do campo externo espiritual, nós temos a carne. A carne, no Novo Testamento, é chamada de sarquis, né? Sarquis. Ela tem várias interpretações bíblicas. Você pode falar, por exemplo, que a carne é a substância mole do animal, que é um sentido biológico, significado de carne, né? A carne que nós temos aqui, a substância do organismo. Carne é corpo, toda parte, a Bíblia chama, existem passagens da Bíblia que ela chama de carne, o corpo, né? O corpo. Tem passagens da Bíblia que carne tem a ver com sanguinidade. Quando Deus cria Eva, o que Adão fala? Essa é o que? Carne da minha carne. É o que? Carne da minha carne ou ossos dos meus ossos. Ou seja, a expressão carne na Bíblia também é usada para relatar essa consanguinidade. Entende? Isso aqui. Mas é claro que no texto bíblico, no sentido ético da palavra, no sentido ético, a carne é a natureza ou a disposição. Isso aqui é importante você anotar para você, tá? Carne, no sentido ético na Bíblia, que é a nossa inimiga, porque a minha inimiga não é a carne tecido macio, a minha inimiga não é a carne corpo, o meu inimigo não é a carne em termos de laços que eu tenho com a minha esposa ou com meus parentes, claro que não. O meu inimigo é a carne no sentido ético. O que é a carne no sentido ético? Disposição moral em fazer o que é errado. Agora, disposição é uma palavra que ela não é objetiva, ela é subjetiva. Subjetiva em que sentido? É o eu. É o eu. Eu tenho disposição. Não é minha esposa que tem disposição por mim. Não é meu pai que tem disposição por mim. Carne, no sentido ético, é a minha pessoal disposição em fazer o que é errado. Disposição em que sentido? Através dos meus instintos carnais. Gente, isso é tão importante de ser, porque a própria Bíblia diz que às vezes é mais difícil enfrentar a carne do que o diabo. Passagem clássica, quando se refere aos desejos da carne, Bíblia Sagrada: diabo, resiste
Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas quando o assunto é carne, fuja dos desejos da mocidade. Olha só para você ver. Nesse sentido, assim, você pode enfrentar o diabo, mas sua carne, casca fora. Vaza na braquiara. Cai fora. Não dá uma de super crente. Porque sabe, mas a carne está em mim. Como é que eu vou amortecer minha carne? Já te deu, eu estou falando. Como é que eu vou amortecer a minha carne? Primeiro, através da consagração, oração e jejum. Primeira coisa, tá? A carne, ela é amortecida através da, primeiro, letra A, consagração. Vamos pegar o que é carne no sentido ético? Disposição pessoal em fazer aquilo que é errado, ou se você quiser fazer um complemento, de dar vazão aos meus instintos pecaminosos, de dar vazão aos meus desejos pecaminosos. Seja aí desejo, gente, quando fala desejo, há uma predisposição nossa de pensar apenas na questão sexual. Não é. É no beber, é no roubar, é no matar, é na violência, é em qualquer coisa que eu tenha vontade grande de fazer e que vai contra a natureza santa de Deus. Ok? Isso é a carne agindo. Primeira maneira de você vencer a sua carne é alimentando o seu espírito. Primeira maneira. Como é que você vence a carne? Quem é que peleja contra a carne? O seu espírito. Todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta, porque eu sei, talvez a ilustração mais usada por qualquer pastor para dizer essa questão. Aquela história que tinha dois homens assistindo a briga de dois cães, não é verdade? E aí um pergunta para o outro: quem você acha que vai ganhar? E aí o outro responde: aquele que está mais bem alimentado. Mas por mais que a história seja repetitiva, clichê, é totalmente verdadeira. Na batalha espiritual da sua carne com o seu espírito, quem é que vai ganhar? Quem que você alimenta mais? Quem que você alimenta mais? Se ler a Bíblia só na escola dominical, aqui tem professores, talvez essa fala seja mais para a igreja em geral, porque eu quero crer que os professores não vão ler a Bíblia só no domingo de manhã de vir para EBD, né, gente? Quero crer. Orelha, puxando, tá? Primeiro, alimentar o seu espírito. Ora, consagra, jejuma, busca a Deus. Ou você só se alimenta de filmes, só se alimenta de piadinhas, só se alimenta de... O que está alimentando o seu corpo? Os médicos dizem, aqui eu falo para pessoas que são da área da saúde, que você é o que você come. Sua saúde reflete o que você come, você ingere. Bom, não sei se chega nesse ponto, mas que é uma grande verdade lá. E se no aspecto físico é assim, acredite, no espiritual não é diferente. Então, primeira coisa, alimentando o seu espírito através de consagração. Segundo, tendo discernimento de Deus, discernimento espiritual. O que é isso? Discernimento, saber distinguir o que é obra da carne e o que é na contramão, fruto do Espírito. Tem gente que dá vazão para a carne porque não sabe discernir o que é coisas do homem, coisa da carne, invencionice, profetada, tá? Conversa fiada. Então, segunda coisa que você vai usar para vencer sua carne é discernimento espiritual. E terceiro, claro, é você ter a iluminação do Espírito Santo e andar em retidão. Agora veja só, então nós vemos o inimigo externo no campo espiritual, que é o diabo. Nós vemos o inimigo interno no campo pessoal, que é a carne. Amém? Agora nós temos um inimigo que é externo, mas é no campo material, não é no campo espiritual, que é o mundo. E é interessante que para ratificar tem muitas palavras para mundo no grego, mas quando a Bíblia Sagrada usa a palavra mundo para descrever o sistema social, político, jurídico que constrói o mundo, ela usa a palavra cosmos, que é o mundo, cosmos, mundo, tá? O que é o mundo? O mundo nada mais é do que o sistema moral que te cerca. É isso. O mundo é o que a mídia coloca para você como padrão de vestimenta,
é o que a mídia coloca como padrão de entretenimento, é o que a mídia coloca como padrão como normal. Lembra da ética e da moral? Lembra que o grande detalhe da moral é que ela é extremamente volúvel com o tempo? Lembra? Ou seja, a moral do mundo, ela vai se modificando com o passar do tempo. Então é por isso que algumas coisas que eram erradas há um tempo atrás, hoje não são mais. Algumas coisas eram crimes há um tempo atrás, hoje se luta para não ser crime mais. Por quê? Porque há essa mudança de paradigma. Mundo, na Bíblia Sagrada, é o paradigma colocado pela sociedade que está à sua volta. E aí eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque tem gente que ele quer usar como balizador, ele quer usar, olha só, isso é importante, tem gente que quer usar como controle moral o que o mundo fala. Ah não, mas todo mundo usa. Ah não, mas todo mundo fala. Ah não, mas todo mundo pensa isso. Todo mundo quem? A gente não segue todo mundo, a gente segue Deus. A gente segue a orientação da Bíblia. Pode todo mundo falar, pensa comigo. A catedral da fé cristã é a carta de Paulo aos Romanos. Se você pegar a carta de Paulo aos Romanos, e vou fazer um complemento, a catedral doutrinária é 1 e 2 Coríntios. Se você pegar as duas cartas, você vai ver que Romanos, a igreja de Roma, estava num lugar complicadíssimo. Complicadíssimo. Porque era uma capital com quase 1 milhão de habitantes. Ter 1 milhão de habitantes naquela época era terrível. Pensa o drama que era, tá? 1 milhão de habitantes, onde era normal você ter idolatria. Porque Roma fazia o seguinte, ela absorvia os deuses de todo mundo daquela região. Como assim? Roma fazia assim, ó. Você quer vir para cá? Você quer adorar o seu Deus? Ok. Tira um alvará. Como assim um alvará? Você vai lá, assina um documento, que é uma permissão para você adorar o seu Deus, com uma condição. Juntamente com o seu Deus, você tem que honrar o César. Mas tirando isso, você pode adorar quem você quiser, desde que você honre a César. Tinha as prostitutas vestuais, que elas que serviam no templo. Então havia uma prostituição religiosa que era aceitada e normal na época. Então a sociedade de Roma dizia assim: oh, pecar é normal, pecar é tranquilo, não exagera para pecar, né? Você pode fazer isso, você pode ter essa conduta, você pode seguir esse caminho. Agora, Paulo está dizendo: opa, pode não, porque a sociedade diz isso porque ela está morta em delitos e pecados, ok? Então o mundo está à nossa volta o tempo todo aqui, professores e professoras, dizendo para nós exatamente o que? Siga o meu padrão, siga a minha moral, é o nosso próximo inimigo. Agora, como é que nós vamos lutar contra isso? Aqui tem uma coisa que eu gosto demais. Se você pegar Efésios capítulo 6, vamos lá. Paulo nos dá as ferramentas para nós vencermos o mundo. Texto base para a lição que vocês vão falar sobre isso, tá? Estou terminando aqui, viu, meus irmãos? Terminando aqui. Se você começar a ler Efésios, essa carta aos Efésios, ela tem um padrão interessante. Nós terminamos uma lição agora que falava sobre eclesiologia, né? A carta aos Efésios é uma carta que Paulo se preocupa muito em organizar a igreja nesse sentido. Tanto é que na carta aos Efésios você vai ver que Paulo fala quem é o eterno fundamento da igreja. Paulo vai falar qual é o universal propósito da igreja na terra. Tudo isso em Efésios. Além de tudo isso, Paulo vai falar qual é a finalidade da igreja na iluminação espiritual. Paulo fala sobre unidade, sobre crescimento orgânico da igreja. Isso tudo antes do capítulo 6. E finalmente Paulo vai falar sobre a gloriosa renovação da igreja. Então ele fala da igreja, quando ele está terminando o capítulo 6, é interessante, porque quando você lê o capítulo 5, em que ele termina descrevendo o que é a igreja, o papel da igreja, dá a impressão que Paulo vai encerrar a carta ali. Ele vai fechar a carta ali. Aí quando ele começa o capítulo 6, ele faz diferente, ele faz uma espécie de volta. Ele retrocede, mas opa, peraí, eu ainda tenho uma coisa para falar para vocês. Então ele vai terminando a carta, e aí no verso 10, ele vai dizer,
ao mais seria assim, ó. Só para terminar. O quanto ao mais, uma versão moderna, seria assim, ó. Não, só para terminar. Sabe quando o pregador está terminando, ele esquece alguma coisa que ele quer falar? Fala, não, gente, ó, só para terminar. Professor, eu estou terminando uma aula. Então, gente, um abraço. Peraí, gente, peraí. Só para terminar, era o caso de Paulo. Paulo vem aqui no capítulo 9, diz assim, e vós, senhores, de igual modo procedeis o lar cristão, servos e senhores. Aí ele escreve como é o lar, como deve se tratar os senhores. Quando termina, ele fala, opa, peraí, eu passei para vocês a conduta, eu passei para vocês o padrão que vocês têm que ser. Só tem um detalhe, como é que vocês vão conseguir ser isso sem lutar? Aí fala, por isso, quanto ao mais, espera aí, como é que você vai ser santo? Como é que você vai chegar no céu? Como é que você vai lutar contra os seus inimigos? Como? De que maneira? Aí ele começa a fazer a comparação com as armas espirituais. Olha a sequência que Paulo fala, presta atenção. Tem algumas coisas na Bíblia que a gente lê muito rápido, não dá muito moral. Mas no verso 11 ele fala assim, revestimos de toda a manopla, ou manóplia, que no caso é a armadura, toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta, aí ele começa a descrever os inimigos, não é contra o sangue e contra a carne, embora tem gente que acha, porque perde tempo discutindo com o irmão, perde tempo discutindo quem é que vai ser regente da orquestra, quem é que vai ser regente do conjunto das irmãs, quem é que vai ser solista do hino, perde tempo discutindo cor de uniforme, brincando. Eu já vi irmã empurrada com outra por causa de cor de uniforme. Dá para acreditar numa coisa dessa? Dá, né? Dá para acreditar. O negócio é feio, irmão. Também conheço. Aí pode dizer, a luta não é contra a carne e o sangue. Lá em 1 Coríntios, Paulo já fala sobre isso. Ele fala assim, parem de levar vocês. Tinha uma briga lá na igreja de Corinto, que era uma família por causa de herança. Aí Paulo fala assim, para de levar os outros às barras dos tribunais de Roma, dando publicidade para crises que vocês poderiam administrar internamente. Vocês poderiam resolver internamente. Aí vocês não têm maturidade. Embora seja uma igreja que fala língua estranha, uma igreja que tem profecia, uma igreja, abre aspas, avivada, porque eu acredito que a igreja de Corinto, ela é aquela igreja que todo pregador pentecostal gostava de pregar, não é? Aí Paulo fala assim, quem passa por aí, só de passagem, fazendo turismo, não sabe, mas eu conheço vocês, e eu sei que são imaturos. Parem de não conseguir resolver coisas internas. Em outras palavras, Paulo usa para a igreja de Corinto exatamente o conselho que dá para a igreja de Éfeso. Ele fala assim, nossa luta não é contra o irmão, não é contra a carne, não é contra o sangue. Aí ele fala, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele deixa bem claro, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem não leu, leia Este Mundo Tenebroso 1 e 2. Frank Perry mandou uma leitura que eu aconselho para todo jovem tem que ler Este Mundo Tenebroso, todo jovem, de preferência antes de entrar na universidade, para entender que a nossa luta não é contra a Rede Globo. A Globo representa um sistema que tem a sua fonte no espiritual, abre aspas, inclusiva toda vez que ele colocar em nossas casas uma ideia de deturpar de família. O Boticário, com sua campanha, é só uma representação visual de uma outra guerra muito maior que está ocorrendo no campo espiritual, muito maior, muito mais intensa. E é por isso que Paulo começa a dizer, portanto, agora olha que interessante, olha a sequência, tomai a armadura de Deus. Vamos lá, me acompanha a sequência. Para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com o cinturão da verdade. A primeira coisa que vem é o cinto. Vestido da couraça,
calçar os pés com a preparação do Evangelho. Tudo bem, até aí vai. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Mas dá um pauzinho aqui, por favor, dá um pauzinho. Volta para mim no capítulo, no versículo de número 14. Cinto é uma arma, sim ou não? Cinto não é uma arma, cinto é um sustentáculo. Cinto é um sustentáculo, ninguém vai lutar com cinto. Vou cintar em você, soldado inimigo. Vem cá, vou cintar. Qual que é a lógica? Só que o cinto é extremamente importante, porque o cinto ele mantém o cinto. E o detalhe, o cinto da armadura, ele não apenas mantém a armadura presa, como é no próprio cinto que você pendura as outras armas. Então o cinto tanto segura quando dá firmamento. Vou repetir para você: o cinto tanto prende quanto o cinto dá firmamento. Aí Paulo fala: qual que é o cinto de vocês? Verdade. A verdade a qualquer preço, sempre. Então ele fala, não, e aqui ele fala, quando fala verdade, se refere a um evangelho genuíno mesmo, um evangelho verdadeiro, uma vida de santidade. Então o sim da verdade é: não importa a guerra que você está, o que vai manter você em pé, o que vai sustentar você é a verdade. Mais dói, mas é a verdade. Mais machuca, mas é a verdade. Não abre espaço no âmbito espiritual para mentira. Segundo tópico, vestidos da couraça. Depois que você põe o cinto, vem o quê? A armadura. Qual que é a armadura agora? A justiça de Deus. Em outras palavras, por exemplo, a armadura, a couraça, aquela peça que vem em cima aqui do peito e que protege as regiões mais vitais, ele está dizendo assim: a sua proteção, quem te guarda, quem te protege, quem guarda as suas regiões vitais espiritualmente falando, não é outra coisa que não seja a justiça de Deus. Não é o seu orgulho, não é o seu diploma, não é a sua conta bancária, não é o seu conhecimento intelectual, não é a sua capacidade retórica, eloquência. Não! O que guarda você no dia mal é a justiça de Deus, que te cobre, que te protege, que te guarda, que te livra de todo o mal. Amém? Aí ele vai continuando. Aí ele fala, e detalhe, calçados. Por que calçados? Porque você tem que proteger os pés? Tem. Mas porque calçado fala de movimento. Você não fica parado, você se move. Que calçado é esse? O calçado do evangelho da paz. Paulo está dizendo o seguinte: evangelho não é para ficar para você. Quando Jesus fala sobre o evangelho, ele fala o quê? Ide por todo mundo. Ide. O que é isso? Andai, calçai. Ou seja, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que conversa é essa de soldado que não prega? Que conversa é essa que não fala? Mas eu não consigo pregar. E desde quando pregar é só você verbalizar? Desde quando pregar é só você segurar o microfone? Você prega quando você dá um testemunho, você prega quando você evangeliza, você prega quando você canta, você prega quando você coloca uma mensagem bíblica em seu Instagram, no seu Facebook. Você prega quando os seus frutos falam mais alto do que as suas palavras. Você está pregando evangelho. Calcem. Lembra como é que Deus recomendou que o cordeiro pascal fosse consumido? Calçado com sandálias. Porque para você entender que você tem uma missão, mas você está numa jornada que não termina aqui na terra, termina no céu, termina no céu, termina no céu. Calçados com o evangelho. Amém. Aí Paulo resolve inovar. Como assim inovar? Porque Paulo, pela ordem, imagina você vestindo uma armadura. Colocou o cinto, beleza. Coloquei a couraça, normal. Coloquei as sandálias, certo? Agora, o certo seria... Aqui Paulo fala, aqui vai falar o seguinte: tendo abraçado o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados, tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí ficou difícil, sabe por quê? Porque a ordem lógica seria elmo e depois escudo, porque o escudo é pesado. Então as pessoas, quando iam para a guerra, a primeira coisa que eles pegavam depois de vestir a couraça era a espada, o elmo
e o elmo na cabeça. Então Paulo fala assim: primeiro, as ferramentas defensivas, porque a primeira coisa que o crente tem que saber fazer é defender a sua fé. Conversamos sobre isso hoje. Todo crente precisa saber, quando vos questionarem a razão da vossa fé, saibam dizer qual é. Ou seja, defender. Nesse sentido, todo crente tem que ser um apologeta. Todo crente tem que saber defender a sua fé. Todo crente tem que saber o que ele crê, por que ele crê, como crê. Por isso que é o escudo da fé. O que é um escudo? Defesa. Defesa o quê? Defesa do que você crê. Do que você crê. Que conversa é essa das pessoas que irem afrontar a sua fé? Você não conhecer as razões do que você faz. Tenha consciência do que você faz. Da salvação. Lembra que a salvação vem pelo arrependimento? Lembra? Salvação vem pelo arrependimento. E lembra que arrependimento é você tomar uma decisão. Não, você não entendeu. Vou repetir: escudo na mente, tomada de decisão. Ou seja, salvação vem por mudança de mente, mudança de transformação. Defenda a sua mente, defenda a sua cabeça. E aí sim, agora que você entendeu, não fica só na defensiva não, viu? Pega a espada. O interessante é que a espada que Paulo cita é a espada romana, que era uma espada curta. Por que tinha que ser uma espada curta, diferente, por exemplo, dos cavaleiros templários? Porque a espada longa, ela é ótima para ataque, péssima para defesa. Paulo diz assim: a mesma ferramenta que é a palavra, que você vai usar para defender, é a mesma que você vai usar para atacar o diabo e as obras das trevas. Escuta, você não vai atacar o diabo, não vai se defender usando o seu conhecimento intelectual. Você vai atacar o diabo e as hostes usando a palavra de Deus. Volta comigo no cenário da tentação. Quando Cristo vai responder ao diabo, ele usa Plutarco, ele usa Sócrates, Parmênides, ele usa Gamaliel, ele usa o que para repreender o diabo? A palavra de Deus. Nossa espada. Não tem jeito. Se nós queremos nessa jornada chegar aonde nos está proposto, nós precisamos estar alicerçados na palavra. Então olha só: primeiro, firmeza; segundo, defesa; terceiro, ataque. A ordem bíblica é essa: tenha firmeza, porque não adianta nada ter base na areia. Pode fazer a casa bonita que for, se não tiver alicerce, vem o vento, sopra, vem a água, sopra e vai cair. Tenha firmeza. Tem firmeza? Segundo ponto, tenha defesa. Tem defesa? Agora sim, vá para o ataque. Tem muito crente que morre espiritualmente falando porque não olhou os pés onde estão calçados, não se preparou para a defesa e quer atacar. Aí quando quer atacar, passa vergonha. Então, exatamente por isso que Paulo fala sobre isso. E finalmente, meus irmãos, feito essa colocação que eu acho importante, e já estamos no final, pastor Kleber, nós chegamos na última parte da revista. Nós vimos ao longo dessa EBD que a nossa jornada, ela começa com um novo nascimento, fruto de um arrependimento, fruto de um coração contrito. Nós vimos que essa jornada, uma vez que ela é empreendida, vai exigir de nós uma vida de santificação, vai exigir de nós uma vida de separação, porque precisamos entender que existem inimigos que vão tentar nos tirar do alvo. Que inimigos são esses? A carne, o diabo, o mundo e seu sistema. Mas vimos que Deus nos dá as ferramentas: a fé, a palavra, a pregação do evangelho, a santificação, tudo isso para vencer o mal. Até que, e não tinha lição mais maravilhosa para terminar essa revista do que terminarmos esse trimestre lembrando a nossa bendita esperança. Na última lição do trimestre, você vai ter o privilégio de refletir sobre a gloriosa volta de Cristo Jesus. Eu fico pensando que não há uma pregação mais vital do que essa. Veja, quando nós pegamos Mateus, capítulo de número 24,
que nós chamamos de o pequeno Apocalipse. É interessante observar que Mateus capítulo 24 é o último dos 5 grandes sermões do livro de Mateus. Alguns professores dividem em 6 grandes sermões, eu particularmente prefiro 5. Esse sermão do capítulo 24, ele começa no contexto que é o capítulo 21, é a última semana de Cristo na terra, a semana da agonia, ou semana da paixão. Então, o que está acontecendo? Jesus sabe que está chegando a hora de cumprir a sua jornada aqui na terra como verbo encarnado. Ele agora começa a orientar os seus discípulos. No capítulo 24, chamado de um pequeno Apocalipse, o que nós temos é Jesus descrevendo para os discípulos alguns sinais que haveria. Ele fala, porque haverá muitos que surgirão dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Hoje, eu fiz uma pesquisa sobre isso, acho que alguém deve ter ouvido. Nós temos centenas de pessoas ao longo da história da igreja dizendo sobre quem era o Messias. Mas 14 tiveram uma certa relevância. Hoje nós temos mais ou menos 4 pessoas na terra que se dizem o Messias. Nós temos um homem na África do Sul que se diz a encarnação de Jesus e que reúne, não é milhares, são milhões de pessoas em campos abertos, fazendo falsos sinais, e as pessoas o adoram. Nós temos na Rússia um outro homem que se diz a encarnação do Messias. Aqui no Brasil nós temos uma figura folclórica, não é? Arrastada, que é o tal do Henrique Cristo, ali em Brasília. E eu até falo o seguinte, a gente ri quando assiste uma entrevista dele, aquele sotaque arrastado, não é? Pai. Mas acredite, se você for em Brasília, numa reunião de sábado à noite, na sede, na casa do Messias, há uma frequência de quase 1.000 pessoas por evento ali. Você acha que isso é pouco? 1.000 pessoas por semana ouvindo um homem de sotaque arrastado dizendo que é o Messias. Vou dizer mais, para mim, pior do que os que se dizem Messias são aqueles que não falam que são Messias, mas que falam que tem um novo evangelho, que são portadores de uma nova palavra, que estão no Instagram abrindo lives, pegando pics de crentes, que estão no YouTube fazendo palavras, e um monte de crente que não vem na EBD, não vem no culto de ensino, não vem nas conferências bíblicas, mas não perde uma live, não perde uma coisa errada desses falsos mestres que falam palavras doces, macias, mas eles deveriam acontecer, deveriam surgir, porque nos últimos dias isso precisa acontecer. Houve informação, nação contra nação, reino contra reino. Nós hoje vivemos no mundo 47 conflitos em andamento. Os mais proeminentes, Rússia versus Ucrânia, Hamas versus Israel. Mas são 47 outros conflitos. Segundo dados da ONU, é a maior quantidade de conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Desde o encerramento da Segunda Guerra Mundial em 1945, que nós não tínhamos tantos conflitos entre nações ou etnias como nós temos hoje em dia. Nós temos no mundo hoje 640 milhões de armas aproximadamente espalhadas. Isso é quase uma arma para cada 3 pessoas do mundo. Ou seja, o que nós estamos vendo, o que estamos vendo aí é uma proliferação da violência. É um dado que já tinha acontecer. Terremotos em pestes e terremotos. Passamos pela Covid, passamos agora, estamos enfrentando agora essa epidemia de dengue que tem assolado o Brasil, né? Pessoas, o Sistema Nacional, a Internacional de Saúde alerta, a OMS alerta para o surgimento de cada vez mais novos vírus com potenciais pandêmicos. E não bastasse isso, terremotos. Eu estava lendo um artigo da doutora Rebecca Bendick, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, dizendo que nós estamos assistindo a um aumento sem precedentes das quantidades de terremotos.
enquanto eu preparava o sermão, por coincidência, enquanto eu preparava essa aula, depois de 250 anos, ontem, depois de quase 70 anos, né? Ontem, New Jersey balançou com um terremoto de 4,8 graus na escala Richter, comparado com outro terremoto que aconteceu no final da semana, no começo da semana, em Taiwan, onde 7,7 na escala Richter abalou aquela ilha e fez com que houvesse alerta de tsunamis. O que está acontecendo? A natureza está gemendo. Está gemendo porque Isaías falou sobre isso, quando ele disse: a terra geme debaixo do pecado do homem. Ele diz assim: a terra cambaleia para lá e para cá, como um bêbado prestes a cair, balança como uma cabana solta ao vento. O que ele está falando sobre isso? O pecado da humanidade tem feito a natureza gemer. Brasil ferve de um lado, enchente de outro. O que é isso? Cumprimento. Mateus capítulo de número 24. Está acontecendo. Sabe o que mais vai vir? Perseguição. Tem gente que admira. Prenderam gente dentro de igreja há tempos atrás, por ordem do STF, prisão dentro de igrejas. Tivemos mais pastores tendo que voltar atrás em pregações. Pastores, está chegando a época, temos firmeza. Que conversa é essa de nós voltarmos atrás na pregação do Evangelho só por causa de cadeia? Daniel não voltou atrás na sua fé quando foi lançado na cova dos leões. Sadraque e Mesaque não voltou atrás quando foi lançado em fornalha ardente. Os apóstolos não voltaram atrás. Agora não pode bater um delegado, eu pus na porta para prender que eu já estou voltando atrás. Esqueça. Está chegando a hora de nós pagarmos o preço para nossa fé prevalecer. Mas todos seremos transformados no momento, no abrir e no fechar de olhos, quando a trombeta soar. E ele fala assim: porque ela soará. Ela vai tocar, e quando ela soar, nós seremos transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, pastor Cleber. Que aquilo que é imortal, pastor, se revista de imortalidade. Porque quando aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa carreira que estava posta vai terminar na glória. Vai terminar na glória. E eu quero olhar para você lá e falar assim: valeu a pena, viu, meu irmão? Valeu a pena enfrentar a carne, valeu a pena enfrentar o mundo, valeu a pena enfrentar o diabo, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quem tem essa esperança? Deixa eu ver. Aleluia. Aleluia. Quer uma palavra de consolo, de ânimo? A palavra é essa: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a igreja clama todo dia, clama hoje, clama na NBD, no culto à noite da família, vai clamar nos congressos: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque com grande alarido a trombeta vai soar na boca do querubim, e nós veremos o céu se abrir e a igreja sendo coroada. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. 1000 pessoas por semana ouvindo um homem de sotaque arrastado dizendo que é o Messias. Vou dizer mais, para mim, pior do que os que se dizem
Messias são aqueles que não falam que são Messias, mas que falam que tem um novo evangelho, que são portadores de uma nova palavra, que estão no Instagram abrindo lives, pegando pics de crentes, que estão no YouTube fazendo palavras, e um monte de crente que não vem na EBD, não vem no culto de ensino, não vem nas conferências bíblicas, mas não perde uma live, não perde uma coisa errada desses falsos mestres que falam palavras doces, macias, mas eles deveriam acontecer, deveriam surgir, porque nos últimos dias isso precisa acontecer. Houve informação, nação contra nação, reino contra reino. Nós hoje vivemos no mundo 47 conflitos em andamento. Os mais proeminentes, Rússia versus Ucrânia, Hamas versus Israel, mas são 47 outros conflitos. Segundo dados da ONU, é a maior quantidade de conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde o encerramento da Segunda Guerra Mundial em 1945, que nós não tínhamos tantos conflitos entre nações ou etnias como nós temos hoje em dia. Nós temos no mundo hoje 640 milhões de armas aproximadamente espalhadas. Isso é quase uma arma para cada 3 pessoas do mundo. Ou seja, o que nós estamos vendo, o que estamos vendo aí é uma proliferação da violência. É um dado que já de acontecer. Terremotos em pestes e terremotos. Passamos pela Covid, passamos agora, estamos enfrentando agora essa epidemia de dengue que tem assolado o Brasil, né? Pessoas, o Sistema Nacional, a Internacional de Saúde alerta, a OMS alerta para o surgimento de cada vez mais novos vírus com potenciais pandêmicos. E não bastasse isso, terremotos. Eu estava lendo um artigo da doutora Rebecca Bendick, da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, dizendo que nós estamos assistindo a um aumento sem precedentes das quantidades de terremotos. Enquanto eu preparava esse sermão, por coincidência, enquanto eu preparava essa aula, depois de 250 anos, ontem, depois de quase 70 anos, né? Ontem, New Jersey balançou com um terremoto de 4,8 graus na escala Richter, comparado com outro terremoto acontecendo no final da semana, do começo de semana, em Taiwan, onde 7,7 na escala Richter abalou aquela ilha e fez com que houvesse alerta de tsunamis. O que está acontecendo? A natureza está gemendo. Está gemendo porque Isaías falou sobre isso, quando ele disse: a terra geme debaixo do pecado do homem. Ele diz assim: a terra cambaleia para lá e para cá, como um bêbado prestes a cair, balança como uma cabana solta ao vento. O que ele está falando sobre isso? O pecado da humanidade tem feito a natureza gemer. Brasil ferve de um lado, enchente de outro. O que é isso? Cumprimento. Mateus capítulo de número 24. Está acontecendo. Sabe o que mais vai vir? Perseguição. Tem gente que admira. Prenderam gente dentro de igreja há tempos atrás por ordem do STF, prisão dentro de igrejas. Tivemos mais pastores tendo que voltar atrás em pregações. Pastores, está chegando a época, temos firmeza. Que conversa é essa de nós voltarmos atrás na pregação do Evangelho só por causa de cadeia? Daniel não voltou atrás na sua fé quando foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque não voltou atrás quando foi lançado em fornalha ardente. Os apóstolos não voltaram atrás. Agora não pode bater um delegado para os apóstolos, não aprender que eu já estou voltando atrás. Esqueça. Está chegando a hora de nós pagarmos o preço